Meus amigos, o jornalista Alexandre Garcia descobriu mais uma trama absurda no STF contra Bolsonaro. O que estava sendo feito por debaixo dos panos agora foi exposto para todo mundo. Os togados do STF vão pagar caro por tentar fazer o povo de bobo. Precisamos repercutir muito para que mais essa injustiça caia por terra. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Como a gente sabe, o Supremo livrou Lula, Toffoli livrou empreiteiras, o último livramento foi o de Palocci, Antônio Palocci, que confessou, depôs e tal. Né? E cá para nós, né, seria um ministro da Fazenda muito melhor que o atual, mas isso é outro assunto. Bom, agora o tempo, o calendário livra outro ministro da Fazenda do governo petista, Guido Mantega. Ele estava na 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, por causa daquela operação Zelotes, envolvendo o COAF, aquele conselho dos contribuintes, né, administrativo lá, e que onde teria rolado propina de bancos, de empreiteiras, de montadoras, né? Só que ele, com 75 anos, beneficiou-se pela prescrição pela metade e acabou o processo. Acabou, não tem mais nada. Ele não tem mais nada. Fica uma coisa estranha, né? Agora, aproveitando, né, já que falamos em processo, julgamento de Bolsonaro no Supremo. Verificar a denúncia, né, pela metade, não, menos da metade do Supremo. Pela primeira turma, com 5 ministros, sendo que o Supremo tem 11. Por que tem 11, afinal? Para julgar um caso envolvendo um ex-presidente da República. Apenas os 5 nomeados, indicados pelo PT, por governos do PT. 4. Moraes foi indicado por Temer. Moraes é o relator. Está lá o ex-advogado de Lula, Zanin, o ex-ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino, né, mais Carmen Lúcia e Fux, que foi indicado por Dilma. Né? Então, e aí? Para dar 5-0? Sendo que não é difícil de alegar incompatibilidade, né? Todo mundo sabe que Moraes e Bolsonaro não se bicam. Um juiz não pode julgar alguém com o qual ele não se bica. Né? A mesma coisa, Flávio Dino, que teve interesse nos eventos do 8 de janeiro, estava ali presente. Sem falar de Zanin, que era advogado de Lula, que, por sua vez, é o adversário eleitoral de Bolsonaro. Então, é estranho. 11 ministros, e não 5, para um julgamento em plenário. Porque artigo 37 fala em publicidade, característica do serviço público. A justiça é um serviço público. Tem que ter tudo claro. Por isso que Moraes acabou divulgando os vídeos, os depoimentos, que esclareceu muita coisa, né? Inclusive aquela parte do fala de novo ou podemos investigar seu pai, sua esposa, sua filha maior, né? Aí a gente pensa, por que será que o ex-procurador-geral não quis o depoimento de Cid, né? Bom, mas... e tem outra coisa lá no Supremo, que alguns lá estão estranhando que o Itamaraty não disse nada ante as afirmações de um integrante do governo dos Estados Unidos, o braço direito do presidente, Elon Musk, né,
que fez acusações, falas sobre o Supremo e sobre Moraes. E não houve defesa alguma. Enfim, vamos esperar. Parece que o Itamaraty não está gostando, o Supremo não está gostando muito do silêncio do Itamaraty. Itamaraty não quer brigar com os Estados Unidos. Itamaraty tem noção de estratégia, de coisas que ficam permanentes, embora sejam de um dia ou de uma hora, que depois terão consequências econômicas e até diplomáticas, quem sabe. Você pode ignorar os fatos o quanto você quiser, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, a bigorna da realidade cai. E dessa vez ela caiu, e o STF e o governo Lula sentiram e sentiram muito. De início, eles deram de ombros, diziam que não estavam nem um pouco importados, não se importavam nem um pouco, e que essa reação dos Estados Unidos e do advogado lá do Rumble e do Truth Social, do Donald Trump, era inócua, não sugeria efeito algum no Alexandre de Moraes e nessa ditadura da toga que eles estão implementando no Brasil. Alguma coisa mudou de ontem para hoje. Hoje a imprensa já começa a soltar uma outra versão de como que eles estão lidando, a percepção do Supremo Tribunal Federal em relação ao que os Estados Unidos está fazendo. Mas vamos lá. Primeiramente, como vocês sabem, amanhã, quarta-feira, será votado no plenário da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos um projeto de lei que tem como objetivo suspender os vistos de qualquer autoridade internacional que pratique censura contra cidadãos ou empresas americanas. Esse projeto de lei tem como alvo principal Alexandre de Moraes, o que faria com que ele perderia o seu visto para os Estados Unidos. Não é lá grande coisa. Eu acredito que para ele seria assim, um tanto quanto irritante, afinal de contas eles adoram viajar para os Estados Unidos para falar que são defensores da democracia. Mas aconteceu algo mais curioso ainda. Nós tivemos um deputado dos Estados Unidos pedindo para que Donald Trump fizesse uma espécie de bloqueio financeiro do Alexandre de Moraes. Esse bloqueio financeiro é um bloqueio que acontece no sistema bancário, que tem uma repercussão, uma reação em cadeia, fazendo com que o Alexandre de Moraes ficasse impossibilitado de ter contas bancárias em qualquer banco do mundo. Isso é uma prerrogativa que o Donald Trump tem. E durante a conversa no X, aconteceu do Elon Musk também ficar um tanto quanto curioso sobre esse determinado fato. Né? O Elon Musk até publicou perguntando se o Alexandre de Moraes tem bens nos Estados Unidos, demonstrando ali uma intenção de apreender ou confiscar os bens do Alexandre de Moraes e talvez de outras autoridades aqui no Brasil, ministros, delegados da Polícia Federal, membros do governo, que estejam praticando censura e perseguição aqui no Brasil. Bom, de início, eles diziam que não estavam nem um pouco preocupados com isso, que não se importavam. Hoje, a situação mudou. Nós tivemos essa seguinte manchete aqui na Globo. Ministros do STF cobram reação formal do Itamaraty às ações de Musk e aliados de Trump contra Moraes. Agora eles querem colocar o governo, ou a estrutura do governo, para defender o Alexandre de Moraes, como se os Estados Unidos, ou o governo americano, estivesse atacando o STF. Mas não é o STF, não é uma instituição que está sendo criticada. São as decisões de um ministro da nossa Suprema Corte. E a situação começa a escalar. Então nós temos aqui, trumpistas dão como certa a aprovação de projeto para barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Essa será a votação que acontecerá amanhã. E na Globo News, ministros do STF cobram reação formal do Itamaraty às sanções de Musk e aliados de Trump contra Moraes. Conta Daniela Lima, né, a blogueira do sistema. Fontes dizem que desde novembro de 2024 já há uma ofensiva da chancelaria brasileira nos bastidores. Então, vamos tentar resumir isso aqui. O que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos, pessoas que residem nos Estados Unidos, empresas americanas, não passará batido. Nós estamos vendo o início de uma reação, e uma reação com uma proporção muito maior do que eu acho que eles estavam antecipando. Eles estavam antecipando apenas a suspensão do visto, mas o que já está sendo pautado é bloqueio das contas bancárias, porque é uma lei nos Estados Unidos que o presidente tem a prerrogativa de fazer um bloqueio de uma pessoa internacional, às vezes são terroristas, ditadores, no sistema bancário deles. Só que aí todos os bancos do mundo acabam seguindo essa decisão com medo de sofrerem sanções por esse sistema americano. Então é uma espécie de reação em cadeia. E aí
pode vir multas para Alexandre de Moraes, processo criminal. Resumindo, eles estão com medo sim. E pediram para que o Itamaraty entre no campo para defender as ações do Alexandre de Moraes, como se estivesse defendendo o STF. Mas lembrando, não é o STF, tá? Não é o Alexandre de Moraes que está causando toda essa celeuma e colocando todo o nosso país no alvo do furacão. Lembrando, pode vir ainda, eu espero que não aconteça, que não chegue nesse nível, pode vir ainda sanções econômicas prejudicando toda a economia do Brasil, impossibilitando exportação e importação com os Estados Unidos, o que é terrível, já que é o nosso segundo maior parceiro comercial. Então, enquanto todos esses escândalos estão acontecendo com o governo, denúncia do Bolsonaro, toda essa celeuma da política brasileira, querendo ou não, tem esse foco que deve ser dada a devida atenção. Né? Vamos ver como é que vai ser essa votação amanhã. No plenário da Câmara dos Deputados, é dado como certo que vai ser aprovado, mas a situação está ficando insustentável para o nosso STF, que quer defender as ações do Alexandre de Moraes, que o mundo já percebeu que são ações ditatoriais. Lembrando, o Reino Unido já recuou na tentativa de censurar a internet e perseguir as plataformas das Big Techs com medo de sanções dos Estados Unidos. O Brasil ficou isolado. O Brasil está isolado no mundo hoje como um país que tem a vontade de implementar decisões draconianas para destruir a nossa liberdade de expressão, na maioria das vezes saindo única e exclusivamente nas mãos, na caneta de Alexandre de Moraes. E para piorar tudo isso, o Alexandre de Moraes quer prender o maior líder da direita no Brasil, que é um amigo do Donald Trump, né, que é o presidente Bolsonaro, que só vai colocar mais gasolina na fogueira. Eu, sinceramente, não sei onde isso vai parar. Eu só sei que não vai sair um bom resultado disso para aqueles que estejam tentando implementar uma censura e ditadura no Brasil. Um abraço.